Por exemplo, quando a gente está planejando uma existência, nós vamos admitir quem será a nossa mãe? Qual que é o país que eu vou nascer? Qual que é a influência daquela mesologia, daquele ambiente sobre a minha pessoa? Eu vou nascer, por exemplo, num país que é democrático, num país que ele acaba sendo, eh, por exemplo, uma economia fechada. Então, tudo isso vai interferir no que nós vamos conseguir desenvolver, nas liberdades que nós teremos. Ou seja, tudo isso faz parte de um processo de planejamento, de um processo de projeto de vida. E é para isso que se dedica esse programa. Então, você que tem aí algum colega que se interesse por esse assunto, divulgue para as pessoas. Nós sempre temos aí duas opções. A gente pode escutar diretamente via rádio. Hoje nós estamos no 1300 AM, que é a QRCI em Foz do Iguaçu. Temos um projeto, existe um processo que está caminhando que, pela uma lei aí federal, que todas as AMs vão virar FM, então isso vai potencializar o nosso trabalho, a gente vai virar uma emissora da frequência modulada. E aí o que, que acontece? Também você pode acompanhar a gente pelo Facebook, o Facebook da Rádio RCI Iguaçu. Tem ali sempre o registro, você pode verificar os programas que já passaram e também entrar no site da PEX, que lá temos essa informação. Então sejam muito bem-vindos, ficaremos com vocês até às 11 horas. E no nosso roteiro, a gente sempre faz o quê? A gente sempre coloca uma pergunta do dia, joga uma pergunta no ar e responde lá no final. Por exemplo, hoje tem a ver com a sua programação existencial. E se você usar uma frase do tipo, olha só num livro, a gente tem um livro aqui que é chamado Cristo Espera por Ti. Ele foi um livro psicografado aí pelo professor Valdo. E o que que acontece? A gente tem que nesse livro ele conta a história de uma moça que ela tem que renascer e ela vai ter que renascer ali num corpo de homem. Então, esse é o planejamento que ela está fazendo. A gente percebe que nós não ficamos só com um único sexo ad eterno. Há essas trocas até mesmo para um choque, né, do ponto de vista de perspectiva, de flexibilidade, né? E aí existe uma reflexão que a personagem faz na história, que o nome do livro, como a gente já comentou, é Cristo Espera por Ti. Serei capaz de desincumbir-me a contento? Ou seja, ela está colocando ali as reflexões sobre os desafios que ela teria na próxima existência. E essa dúvida dessa personagem, que é a Roselaine, refere à sua capacidade de realizar o seu projeto de vida. E aí, considerando as leis da programação existencial, qual seria a lei relacionada a essa dúvida? Nós vamos responder e explicar no final, então, do nosso programa. Agora, nós teremos um momento de autogestão com o Caio Polizel. O que, que o Caio Polizel faz? O Caio Polizel ele organizou um livro muito bacana que é a Autogestão Existencial. Foi feito com diversos autores e eles escreveram diversas facetas, diversas ações que você faz no seu dia a dia para manter redondo, né, o seu planejamento. Então, vamos pensar o seguinte: na vida humana, a gente tem algumas áreas principais. Quais seriam essas áreas? Vou colocar algumas. Existem diversas, mas, por exemplo, a área financeira. Você tem que ter uma boa gestão financeira, porque senão o seu planejamento de vida vai para o vinagre, não é mesmo? A gente fica, às vezes, em maus lençóis. Quando é uma coisa que foge do seu controle, é uma coisa. Quando é você mesmo que descontrola, é outra coisa. E é justamente sobre isso que a gente está falando. Agora, existem outras situações, por exemplo, do ponto de vista das relações que você tem com as outras pessoas. Você já parou para pensar quantas pessoas durante essa semana você fez algum nível de reconciliação? Você ficou chateado com alguém? Como que é? Você resolve as coisas, você coloca panos quentes ou você bota fogo no parquinho e justamente cria confusão? Como que você funciona com o relacionamento com as outras pessoas? Isso é uma área da vida muito importante, porque esse teu temperamento pode ajudar ou te atrapalhar com relação à lei de causa e efeito e assim vai. Bem, então o Caio, ele fez esse livro que abarca diversas áreas da vida. Ele justamente organizou e sempre, todo sábado, ele traz aqui uma
pílula de conhecimento. Ele traz aqui alguns minutos de reflexão para nós. Vamos a esses minutos e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre Dia Evolutivo. Este conteúdo provém do livro Inteligência Evolutiva Cotidiana, da autora Sirlene Couto, que também é uma das autoras do nosso livro, que é a base deste quadro, intitulado Diretrizes da Autogestão Existencial. Bom, podemos usar como definição, assim como foi proposto pela autora, que o dia evolutivo é o período de 24 horas considerado decisivo para a programação existencial, para a programação de vida, o momento da mega virada evolutiva, ocorrendo sempre a cada alvorecer, ou seja, todos os dias do ano. E a autora retrata como oportunidade, enfatizando que as oportunidades evolutivas de crescimento e aprendizado aparecem todos os dias. Basta que a pessoa saiba extrair o sumo evolutivo de cada experiência, de cada companhia, de cada desafio que surge no cotidiano para promover a mega reciclagem da própria pessoa intraconsciencial. E no item fase, a autora enfatiza que, seja qual for a fase da vida na qual a pessoa se encontre, é possível o aproveitamento máximo do momento evolutivo para o crescimento pessoal e para promover a interassistência, a interassistencialidade. E ainda, destaca que tudo é questão de saber utilizar a inteligência evolutiva, que é o tema principal deste livro. No tópico tarde, a autora enfatiza que um dia apenas pode mudar completamente a vida da pessoa. Há quem já tenha escrito livros técnicos esclarecedores em apenas uma tarde. E há quem não tenha escrito nenhuma linha a vida inteira, mesmo possuindo capacidade e plena competência para esta empreitada. E no item encontro, é enfatizado que um encontro casual daquele dia pode ser determinante na mudança de destino da pessoa. Nem sempre existem dias marcados para conhecer personalidades decisivas na vida humana. A questão é o dia de hoje tratado como um dia único. E no âmbito das sincronicidades, ou como muitos conhecem como coincidência, a autora destaca que, a rigor, nenhum dia é típico. Ele só é assim caracterizado em função do nosso desconhecimento das particularidades da sincronicidade. Ou seja, comece a refletir os temas não como uma simples coincidência, mas sim como uma sincronicidade que está querendo te demonstrar algo. No aspecto da autodisciplina, tudo a ver com este nosso quadro, é retratado que a autodisciplina gera a valorização detalhista do minuto. Olha a importância do minuto. A preguiça e a procrastinação levam ao desperdício de décadas, séculos ou milênios. E a frase que nós podemos agrupar e fazer uma provocação sobre o dia evolutivo retrata hoje como sendo um grande dia. E aí? Que tal você utilizar como se fosse um ímã de geladeira a ser visto diariamente esta frase: hoje é o grande dia. Essa frase merece a atenção de todas as pessoas dotadas de alguma inteligência evolutiva. Se você entende que possui algum tipo de inteligência evolutiva, deveria utilizar esta frase como se fosse um ímã de geladeira. Hoje é o grande dia. Então, você tem tido dias evolutivos? Bom, por isso é hoje. Boas reflexões. Te vejo no próximo Momento Autogestão e quem perdeu os episódios anteriores, basta acessar o site da Apex na área de podcasts. Para quem não lembra, o site é www.apexinternacional.org. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão.
E aí, pessoal, vocês gostaram das ideias do Caio? Sempre bacana. Agora não percam a questão do livro que ele fez, essa autogestão existencial. Você acessa no www.shopcons.com.br e pode receber aí no conforto do celular, ok? E vamos para um rápido intervalo comercial e na retomada estaremos já com a Magali e o tema será poliglotismo e programação existencial ou projeto de vida. Vamos falar com ela. Ela está bem pertinho da gente. A gente vai descobrir logo, logo de onde ela está falando, logo depois do intervalo comercial. Aguarde. Então, pessoal, estamos aqui na RCI. São 10 horas e 18 minutos, Foz do Iguaçu, tempo muito bacana, tempo gostoso. E começamos aqui a nossa entrevista com a Magali Ornelas. Magali, só assim, já que a gente está mexendo com poliglotismo, né? Poliglotismo e programação existencial, o seu nome, você pronuncia corretamente, é Ornelas? Você é espanhol ou você já cansou de escutar a versão brasileira? Como que é? Bom dia aí, né, André? Bom dia para você e para os ouvintes. Meu nome é Magali Ornelas. Ele vem dos portugueses, aliás. Então, por isso que ele lê Ornelas, né? Que é em português mesmo. Perfeito. A gente sabe que é isso mesmo. São as variáveis do poliglotismo. Então, vamos apresentar a Magali. A Magali é licenciada em Ciências Biológicas. Ela também é psicóloga, né? Estudou, até se formou aqui na Uniamérica, né? Na nossa região, né? Acabou se formando aqui. É MBA em Executivo em Gestão de Pessoas pela Universidade Gama Filho. A Gama Filho, se eu não me engano, é Rio de Janeiro, não é? E é especialista em dinâmica de grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, SBDG. E especialista também em terapia cognitiva comportamental e PTC, Instituto Paranaense de Terapia Cognitiva e membro da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Ou seja, estudou bastante, né, Magali? E a gente vê o seguinte, hoje você está bem pertinho da gente, horas de voo para a gente chegar aí, quantas horas, basicamente? Quanto que é, Magali? Olha, depende, né? Porque se você for parar no meio do caminho, nunca tem esses voos diretos para cá, para a Austrália, né? A gente leva como de 20 a mais, entende? Dependendo das conexões que você pode fazer aí, você pode levar até 40 horas para chegar aqui na Austrália. Eita, que coisa, que maravilha, né? Tipo, você já vai passeando, né? Então, pelo menos aí umas 24 horas a pessoa gasta, né, para chegar até aí. Então, a gente viu aí que ela está na Austrália. Ela conheceu a Consologia no ano 2000, voluntária desde 2002 e atualmente ela é voluntária da AISIC, que é desde 2015, que é uma instituição que fomenta o processo do poliglotismo, da divulgação, né, da Consologia em diversas culturas. Então, vem bem a calhar o seu tema com a instituição que você voluntaria. E então, tudo bem? Como que estão as coisas por aí? A gente já está sabendo já que já é 00:21 aí, por aí agora, não é? Isso. Aqui já é tarde, né? Mas é um prazer estar aqui, sabe, mesmo participando. Normalmente, essa hora eu já estou dormindo, eu durmo cedo aqui, mas essa conexão com o Brasil é bem importante, né? A gente está conectado. Está longe, mas está conectado. Então, aqui eu vejo... Você está falando aí do tempo, que está muito bom, né? Uhum. Aqui também, nós estamos na mesma região, na verdade, né? Aqui é verão também. Então, quando aí é verão, aqui é primavera, aí também é primavera. Então, nós estamos na mesma região. Perfeito. Então, excelente. Então, isso é uma boa notícia. Então, vamos lá. Vamos esquentar os motores, que o teu tema aqui é bem interessante. Primeiro, por que você vem pesquisando, né, o poliglotismo e
que relação você já observou, que você já pegou nesse tema, está relacionado ao projeto de vida, à programação existencial? Então, André, na verdade, eu considero que o poliglotismo, ele, lógico, foi algo que eu também busquei, mas ele veio como aporte, porque eu morei em vários países e isso fez com que eu aprendesse outros idiomas, né? E assim, com o poliglotismo eu pude realizar muitas coisas. Eu tive muitas aberturas, tanto na área profissional como na área de voluntariado, né? Como você estava falando aí anteriormente, ele me oportunizou a estar aí com o meu projeto de vida mais amplo, não só na língua portuguesa ou para os brasileiros, mas sim mais conectada com essa visão de mundo mais aberta, né? Hoje, por exemplo, eu voluntario num projeto que ele é um clube de leitura dos livros da Conscienciologia em inglês, né? E tem pessoas de todo mundo participando. Então, quer dizer, eu acho que o meu projeto de vida deve ter relação aí com o mundo, né? Ele está bem amplo. E esse aporte que você coloca é porque você já tem muitas vivências internacionais já, né? Então, quer dizer, hoje você está na Austrália, mas você, na sua vida, né, você não teve só na Austrália. Não, eu vivi, na verdade, na Suíça italiana, na Itália, na Argentina, então aprendi espanhol também. E eu viajei também, né, por vários países, onde eu passei mais do que 2 meses em algumas cidades importantes, né, como Nova York, em capitais importantes do mundo. Então isso me ajudou bastante, eu acho, para programação de vida, né? Eu não sei ainda, eu estou fazendo algumas coisas, mas a gente não tem essa visão, né, geral do que que realmente, aonde que eu vou aplicar mais isso. Mas hoje aqui, por exemplo, na Austrália, eu já estou estudando, eu tenho que fazer uma prova, né, que é uma prova difícil de inglês, para depois poder me qualificar como psicólogo aqui na Austrália. Então aí eu tenho um caminho ainda a seguir, né, pelo lado profissional aqui. Entendi. Ou seja, não por isso você não deixa de ter desafios também, né? A gente percebe que tudo é uma construção, né? E aí a gente percebe o seguinte, a gente sabe que o processo de outros idiomas abre sempre oportunidades de trabalho, a pessoa ela fica mais assim interessante porque ela consegue relacionar com mais gente. Todo mundo sabe que é um bom negócio, né? É um bom investimento. Mas o que, na sua opinião, mais põe barreiras a outros idiomas, já que o pessoal sabe, né, que é importante? Olha, eu diria o primeiro deles é a vergonha. A vergonha de falar errado, a vergonha de, mas eu vou parecer criança. Então, isso atrapalha muito. Outra coisa que eu vejo que atrapalha muito é a pessoa não lidar bem com o erro. A pessoa querer já sair falando certinho. Não tem jeito de você sair falando certinho. Você vai passar pelas fases muito mais rápido do que o bebê, do que uma criança, mas você vai passar pelas fases de errar, de falar errado. Então, e eu acho que o terceiro ponto, assim, que é bem importante, que eu estou vendo agora até, está acontecendo comigo, é o esforço. Exige muito esforço para se falar outro idioma. É como exercício físico, né? Fazer um exercício físico exige. É a mesma coisa, você tem que fazer um exercício, só que esse exercício é mental, né? Ou seja, tem que arregaçar as mangas e sair de uma zona de conforto, não é isso? E às vezes a pessoa ela não quer, assim, tá tudo muito bem, eu tô aqui, olha, tô aqui no meu patamar, né, sólido, e a pessoa ela não quer sair do quadrado dela. Basicamente é isso que está colocando. Isso é a pessoa não desistir, porque vai ser difícil no início. Mas uma das coisas, se a pessoa ela usar o bom humor, se divertir aprendendo, né?
ela pode usar, colocar o idioma no dia a dia dela, e isso ajuda bastante. Agora, uma coisa, né, Magali? Você que já esteve em outros países, a gente vê o seguinte, é curioso quando a gente vê culturas diferentes. Então, você vê, por exemplo, a Suíça. Eu já conversei com diversos colegas nossos, amigos, né, que estão na Suíça, e eles falam que vão a 50 quilômetros da cidade onde eles estão, e aí eles não falam o mesmo idioma. Então, aí na Suíça, você fala, tem uma cidade que fala alemão, mas vai do lado da cidade e fala francês. Aí vai para outra cidade e fala outra coisa. Então, aí você fala o alemão. E aí você vê que, tipo assim, gente, é uma situação que eles têm que... E a gente sabe que nem todo mundo lá, na própria Suíça, conversa com todo mundo. Porque a gente às vezes pensa, não, mas como tem tudo isso daí, eles vão falar francês sim, eles vão falar outro idioma, mas não falam muitas vezes. Eles ficam assim, meio que naquele processo do quadrado. Eu estou no meu quadrado e às vezes eu estou na minha acomodação, tanto aqui, como você estava falando aqui, essas dificuldades que você listou, não é porque a pessoa está ali no olho do furacão que ela se movimenta nesses três aspectos, né? É isso mesmo, André. E você vê que lá na Suíça eles colocam, em qualquer produto, tem 3 idiomas. Tá? Então você vai achar, mas mesmo assim, algumas pessoas realmente ficam nessa zona de conforto. E aí você vê também o seguinte, você conheceu, né, dentro desse país, tenho certeza que conheceu Portugal, né? E você vê que Portugal, que é a nossa raiz, né, vamos dizer assim, histórica, né? A gente vê que as ideias, a mente do português é de conquistar o mundo. Dificilmente a gente vê um jovem português que fala, não, eu gosto daqui, eu não quero sair nunca, estou aqui para sempre, né? Não, geralmente, às vezes você vê que o português, ele fala, eu tenho que aprender um outro idioma, eu quero morar num outro país. A maioria dos jovens, ele tem assim como projeto de vida morar e estudar às vezes, porque tem um programa Erasmus, né, que abarca a Europa inteira, e que esse programa Erasmus permite você no último ano de faculdade ou em alguns estágios você estudar e completar seus estudos sem grandes transtornos numa outra escola, num outro idioma. Então, quer dizer, o pessoal, ele vamos dizer assim, lançado a esse processo poliglota. Ele é induzido. É como se a cultura, ele falasse, olha, tem que interagir. E dá uma sensação, né, Magali? Pode a gente estar errado, mas o Brasil, por fato de ser grande, todo mundo fala o mesmo idioma, é o mesmo jornal que todo mundo lê de cabo a rabo. A gente tem diferenças regionais? Existem, mas você vê que as pessoas falam o mesmo idioma, né? E isso gera uma acomodação. Você percebe alguma coisa nisso? A nossa cultura brasileira, ela dificulta um pouco esse poliglotismo que está chamando a atenção? Sim. Sim, inclusive você pode perceber, às vezes, que uma pessoa, às vezes, ela vem falando com sotaque. Ela fala português, mas ela fala com sotaque e as pessoas têm dificuldade de entender a outra pessoa. Isso é uma dificuldade do cérebro já, porque não está acostumado a treinar, a falar outras línguas, a ir mais além. Porque o idioma ele tem a ver com a parte da linguagem. Então, quando a gente se acomoda num único idioma, aí fica difícil. Então, até um sotaque pode te atrapalhar na comunicação. Sim. Agora, você está aqui trabalhando um tema bem sério que é poliglotismo. Agora, existe o processo bilíngue. A gente já sabe que tem muita escola que é bilíngue, né? Geralmente o bilíngue é o inglês. Agora, você, no teu caso, aí, no teu dia a dia, você está chamando a atenção do poliglotismo. Além disso, existe uma outra palavrinha em português que é o multilinguismo. Olha, isso daí dá uma confusão, porque a gente quer saber o seguinte: qual que é a diferença entre todas elas, né? Principalmente essa questão do multilinguismo, mas você não responda agora, vamos para um rápido intervalo comercial e aí você tira essa dúvida para a gente.
E já voltamos rapidinho. Vocês veem, gente, que o horário político tem vantagens e desvantagens. A gente está ganhando alguma coisa aqui porque o intervalo foi rapidinho, por causa justamente desses horários políticos. Mas vamos voltar aqui com a Magali, que está aqui pertinho da gente. Você imagina? Está ali na Austrália. Se você quiser agora, aqui correndo lá, você não chega antes de 24 horas. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Vai gastar um dia viajando. Gente, um dia viajando de avião para subindo e descendo, parando, reabastecendo. Olha, alfândegas não é uma coisa assim light, né? Mas a gente vê como que o mundo, ele também, né, é pequeno, porque antes era muito mais tempo, né? Então, quer dizer, as coisas elas estão encurtando, as distâncias estão encurtando. A gente estava conversando aqui com a Magali, até a gente jogou essa pergunta no ar, do por quê? A gente vê que hoje nas escolas, tem muita escola que fala assim, ensino bilíngue, né? O bilinguismo, ele já atende muitas vezes a necessidade do dia a dia. Se a gente pensar aí, né? O idioma inglês, né? Ele já resolve muito da questão do idioma para você comunicar com o planeta. Mas ela está chamando a atenção, a Magali, de que é muito importante o poliglotismo. E também existe a palavra que é o multilinguismo. Magali, ajuda a gente a entender melhor essa situação e esse processo. Ok. Então, o poliglotismo, como você falou, são vários idiomas, né? A pessoa que fala mais do que 3 idiomas. Tá? Agora, o bilinguismo é o domínio de pelo menos 2 idiomas. Então, é você falar, ler, escrever e compreender 2 idiomas com eficiência, né? Agora, o multilinguismo, essa questão que a gente estava falando da Suíça, é quando a gente tem uma comunidade que utiliza mais do que um idioma. Então, é a coexistência, né, de diferentes línguas no ambiente, como na comunidade europeia eles têm, acho que 24 línguas oficiais. Então, isso é o multilinguismo. Agora é interessante, Magali, desculpa, você queria completar? Porque é interessante que me veio a ideia de que muitos navegadores, quando vinham aqui para o Brasil, ou para, na verdade, a América como um todo, eles tinham que se comunicar com os indígenas. E, além do Guarani, tinham sempre outros idiomas. E é muito interessante que essas pessoas interessadas em... É lógico que tem gente que era interessada na riqueza, mas tinha muita gente que estava interessada em estabelecer, fazer relacionamento, né, ter ali relações, tanto comerciais quanto do ponto de vista de acordos. Eles se esforçavam para estudar muitos idiomas e era comum às vezes um indígena ele falar com diversas tribos diferentes, ou seja, idiomas diferentes. É bem interessante que essa ideia e essas barreiras multilinguísticas que você está trazendo não é de agora. E eu acho que isso que você falou é um ponto importante, André, porque o homem não é só ligado à questão financeira ou à questão de poder. Ele também é direcionado pelo crescimento pessoal. As trocas, essa coisa de estar junto, né? De aprender, do conhecimento. O homem, ele é dirigido para isso também. Tem né? Dentro de nós, né? De muitos de nós, tem essa lanterninha, né? É uma necessidade, puxa, né? É como se fosse É uma necessidade que você está colocando, né? Ou seja, interagir com outros povos. Isso. E é interessante, né, que a gente olhando esse aspecto, a gente está falando aqui da dificuldade que você estava chamando a atenção, acho que vale a pena de reforçar com o pessoal, que você vê que nos Estados Unidos também existe essa barreira que eles falam, eu já tenho inglês, eu já estou bem feito. E a gente sabe, né, assim como o brasileiro, ele faz muita confusão com o português de Portugal, que você que teve, né, aí nos Estados Unidos, provavelmente já esteve na Inglaterra, supostamente,
E você está na Austrália, que é o mesmo inglês, entre aspas, que a gente vê na televisão, a gente vê nos cursos, né? Que os idiomas, apesar de ser o mesmo, tem muita diferença, né? Ou seja, tem muitas palavras diferentes e até expressões diferentes. Como que você percebe essas diferenças do ponto de vista até da adaptação? Porque é muito, às vezes, que nem você agora está se adaptando à Austrália. Então você tem que entrar na onda, você tem que usar as palavras que o pessoal usa, as expressões idiomáticas que o pessoal usa. Como que você vê essa relação do ponto de vista com esse multilinguismo que você está chamando a atenção? Olha, André, eu vejo que, para mim, eu até tenho essa dificuldade, porque como eu aprendi primeiro, eu aprendi o inglês americano, depois eu fui para o inglês da Inglaterra e agora eu estou no inglês da Austrália, e eu não sinto a diferença, porque eu fui aprendendo com um, depois aprendi com outro e agora eu estou finalizando e aprendendo mesmo, eu acho que aqui na Austrália. Então, é assim, isso que é o bom do poliglotismo, que você se adapta melhor a cada situação. Então, não ter isso, porque as pessoas são tão travadas que às vezes elas falam o mesmo idioma, mas elas têm dificuldade de se entender. Sim. Agora é interessante que você falou da abertura, né? E que a Europa, eles estão meio que sendo pressionados a falar mais de um idioma, que nem você comentou, aí de talvez 3 idiomas, né? Quais são esses 3 idiomas? Ou eles escolhem os idiomas? Não, a pessoa pode escolher. Na verdade, o lema deles o inglês só não basta. Lógico que a gente sabe que o inglês é a língua usada no mundo, né? A língua mais falada, na verdade, é o mandarim. Mas o inglês, são 870 milhões de pessoas que falam o mandarim. Mas o inglês é a língua universal, né? Ela é a língua internacional. Até mesmo os chineses têm um monte de escolas de inglês, porque todos eles aprendem inglês para falar com o mundo. Então, assim, o inglês, às vezes as pessoas, e eu vejo que a Europa ela não se acomoda nessa coisa de ficar como os americanos, e só no inglês, ela não se acomodou nisso. Até porque lá é um espaço menor com gente falando vários idiomas. Então, dentro da União Europeia, eles têm essa meta de, pelo menos, cada cidadão falar 3 idiomas. E, quer dizer, já começar com poliglotismo, entendeu? Você começa por baixo, começa sendo poliglota. E cada cidadão, então, na verdade, 2 países, que é a Finlândia e Luxemburgo, eles já conseguiram bater essa meta. Olha que bacana. Bom, hein? E é bem interessante que a gente sabe que o finlandês, até comentado, é uma língua muito diferente, né? Parece que tem um pouco assim de algumas expressões russas, porque eles foram teoricamente colonizados pelos russos também, mas a gente sabe que é um idioma bem particular, né? Ou seja, não é uma coisa assim tão fácil e tão comum. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você chamou a atenção também do ponto de vista que o poliglotismo ele mexe com a cabeça da pessoa, literalmente. Mexe com a mente, né? E afeta provavelmente a questão da saúde. Eu queria que você falasse, então, essa correlação, poliglotismo e saúde. Então, isso é bem importante, André. Eu estudando até esse tema, eu encontrei vários trabalhos mostrando o quanto o poliglotismo pode ser benéfico para a pessoa, para a mente e para o cérebro, né? Para as questões pessoais, para você crescer cognitivamente, mas também para o próprio cérebro. Por exemplo, um dos estudos, ele fala do aumento do cérebro, quer dizer, o aumento dessa massa cinzenta mesmo, do córtex cerebral, que é aquilo que a gente estava falando, né? Eu faço o exercício físico e eu ganho massa. Uhum. E então, eles fizeram um estudo, que na verdade foi da Suécia, né? Onde eles comprovaram que eles fizeram 2 grupos, na verdade. Um grupo que
só estudava idioma intensamente por um ano e um grupo que estudava medicina, ciência, outras matérias também por um ano. Eles fizeram ressonância magnética antes e depois, e eles observaram que as pessoas que falavam outro tinham um segundo idioma, né, que estudaram o segundo idioma, aumentou a massa, o córtex, né, o córtex cerebral, aumentou principalmente nas áreas da linguagem e no hipocampo, que é a área da memória. Enquanto que as outras pessoas que estudavam a mesma quantidade, outras matérias, não aumentou. Quer dizer, isso eles perceberam que realmente falar outro idioma ajuda muito nessa questão. E também ajuda, aí eles perceberam várias coisas, que ajuda na questão das pessoas que sofreram derrame e porque elas fazem uma das questões é que a pessoa que aprende outro idioma, ela cria muitas conexões neurais, muitas sinapses, e isso faz com que o cérebro fica fortificado. Então, se a pessoa ela tem um derrame, ela danifica uma parte, mas como ela tem uma grande parte ali do cérebro, ela tem mais facilidade de se recuperar. Então, eles observaram isso também, né? E observaram várias outras habilidades, como multitarefa, atenção, a capacidade de priorização, né? A memória. Então, assim, são vários os benefícios para a saúde mental, né? Para a saúde do cérebro. Uma das coisas bem importantes é que ele retarda também a demência, como o mal de Alzheimer e mais outros tipos de demência. Ele retarda em pelo menos 5 anos. Então, isso é muito bacana, né? A gente vê que falar outro idioma pode trazer essa saúde para o nosso cérebro. Agora, Magali, assim, só por curiosidade, você como tem essa vivência até multicultural, etc., você tem algum hobby que é relacionado a idiomas, a outras culturas? Qual que é o seu hobby? Então, olha, eu não sei, eu tenho vários, tá, André? Assim, todos me ajudaram. Por exemplo, uma coisa muito boa de um hobby que eu fazia antes, agora eu ouço menos, mas eu ouvia muito música em outros idiomas. Okay. E eu lia, então eu gostava. Eu gosto de assistir filme, então essa é uma coisa muito, né? Você assiste filme, eu gosto de leitura e eu gosto de falar, eu gosto de gente. Então, quando eu tenho uma oportunidade de falar com alguém que fala em outro idioma, eu vou lá. Então, isso me ajuda bastante, eu acho. Ou seja, você dá as caras, você vai lá e quer interagir. E essa força motriz aí, ela te ajuda nesse poliglotismo, sem dúvida nenhuma. Agora, eu queria, do ponto de vista aqui de uma questão, então, olhando do ponto de vista da autogestão, né, as áreas da vida, as áreas da programação existencial, como a gente até falou que o Caio, ele vive falando, dando dicas sobre esses assuntos, qual que é a observação que você daria com relação à potencialização do poliglotismo quanto à autogestão? Mas eu gostaria que você não falasse agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno você comente isso conosco. Então voltamos, pessoal, voltamos aqui com o programa Projeto de Vida. Tem gente até no Facebook que mandou pergunta também para Magali. Tem o João Sussumo, ele fez uma pergunta falando aqui de que forma o poliglotismo expandiu o processo assistencial baseado na experiência dela. E veio de encontro essa pergunta do que a gente fez para ela e deixou no ar, que é o quê? É de trazer a ideia de que a gente sabe que tem diversas áreas da vida, a gente falou até que o Momento Autogestão ele fala sobre isso. E se ela observa que esse poliglotismo ajuda em algum aspecto, a gente percebe que sim, mas eu queria que ela comentasse do ponto de vista das áreas da vida. E aí, minha cara, como que é a situação? Então, na verdade, eu vejo vários pontos, né, no projeto de vida, na autogestão e no processo assistencial.
que é um processo maior, onde você pode atingir mais pessoas, né? Vamos falar, então, o processo do crescimento pessoal primeiro, porque eu acho que isso tem... No momento que você cresce como pessoa, você pode ajudar mais o outro, né? Pelo seu exemplo, pela sua capacidade das próprias habilidades que você cria. Então, eu vejo que o poliglotismo, ele pode, em uma pessoa, ajudar a pessoa a ser um pouco mais tolerante, mais empática, né? Ver as coisas por outros prismas. Então, ela não se fecha só naquela ideia porque o outro está errado, porque, né, a minha ideia está certa. Quando você começa a ver culturas diferentes, você começa a ver pontos de vista diferentes, isso começa a expandir, né, o seu mundo pessoal, a sua visão de mundo, os seus paradigmas pessoais, né? Mesmo que às vezes a pessoa ela não tenha lá né, um grande conhecimento, e uma das coisas que nos estudos que foram feitos, eles mostram que a pessoa aumenta as capacidades independente da educação dela. Então, isso é bem importante, porque não é relacionado à educação, né? Então, a pessoa, ela pode aprender um outro idioma, ele está ali, né, disponível para todos. Então, acho que a primeira coisa é o crescimento pessoal. Além disso, eu acho que a parte financeira, o André comentou no início do programa, ela é bem importante. E o poliglota, a pessoa, o bilíngue, ele já amplia essa questão de aberturas para conseguir emprego, para ganhar dinheiro. Realmente eu tive essa experiência, e é uma coisa que, né, eu acho que uma vez, antes de eu aprender algum idioma, eu trabalhava, mas o nível de emprego era outro, e deu um salto depois que eu voltei para o Brasil e que eu já falava outro idioma. Só a mudança do idioma deu um salto na minha carreira profissional, na questão financeira. E hoje, com a globalização, com a internet, você podendo trabalhar desde casa, pode aí estar trabalhando numa multinacional, pode até trabalhar para uma empresa estrangeira, estando no Brasil, ganhando em dólar. Então, assim, pensar na questão financeira é muito importante para o projeto de vida, e aprender outros idiomas ajuda. E aí, entrando mais na questão da assistência mesmo, pensa só, você falando outro idioma, quantas pessoas você pode atingir? Se você tem algum conhecimento evolutivo que você queira distribuir, você pode atingir o mundo. Se você falar inglês, você já está atingindo o mundo, né? E ainda você começa falando outros idiomas, o espanhol, né? Tem gente que está aí no Brasil, está do lado, e fala que e não fala espanhol. Gente, é uma oportunidade, você está do lado, então você pode aprender o espanhol. Isso vai fazer o quê? Com que você consiga se inserir no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, ser um cidadão do mundo. E aí eu acho que vem esse atendimento ao grupo, né? Ao grupo evolutivo. Quanto mais é o atacadismo, né? Quanto mais idiomas você sabe, melhor. Você vai poder atender mais pessoas. É verdade. A gente sabe como que é sério, né? É uma bola de neve positiva, né? São oportunidades que você tá conquistando. Como você comentou, é um negócio também de suar, né, a camisa. Não é um negócio assim, né? Eu sei que tem gente que tem mais facilidade, outro tem menos, mas do ponto de vista de pegar aquele nível de comunicação eficiente, a gente até no português, a gente tem que estar estudando sempre, lendo as palavras, descobrindo palavras novas. Ou seja, lidar com a comunicação, ele exige esforço, né? Então, quer dizer, há uma manutenção ali a ser dada, né, nessas áreas da vida que nem se está chamando a atenção. E é bem interessante. Ok, muito bom, muito excelente a sua entrevista. A gente só queria de ti, se tem alguma consideração final, algum ponto que você não abarcou, você gostaria de dar alguma mensagem, né, nesse fechamento do bloco.
Eu gostaria, talvez aqui, eu acho que a gente não abordou muito a questão do Estado mundial, né? Uhum. E eu vejo assim que essa coisa, a gente tem um conceito que é a globalização, né? Que é esse processo de aproximação entre diversas áreas da sociedade, do mundo, né? O mundo se integrando aí através da questão econômica, social, cultural, política, e em base disso tem a comunicação, né? A gente precisa de pessoas falando o idioma para que isso aconteça, essa integração, porque se as pessoas não se comunicam, não tem como ocorrer isso. E a gente tem, hoje em dia, também essa questão da aldeia global, né? Que é essa ideia de que a internet, hoje nós estamos sem barreiras, gente. A gente vive um mundo da internet. Agora, com o coronavírus, todo mundo percebeu isso mais. A gente não tem barreira. Eu estou falando aqui com vocês como se eu estivesse aí. Quer dizer, a informação, ela flui. Então, a gente pode aproveitar tudo isso, aproveitar, se você fala um outro idioma, você vai poder se esbaldar em conhecimentos, né? Só tem que saber distinguir o fake news, ver quais as informações mais importantes, né? E isso é o quê? Essa globalização, ela é a semente, né? Você vê a União Europeia, a semente do Estado Mundial. Se você está querendo participar do Estado Mundial, né, dessa formação, você tem que ser um cidadão do mundo. Para ser um cidadão do mundo, é importante você se comunicar com o mundo. Então, fica aí essa dica de fazer esse esforço, que é difícil, mas de falar um outro idioma, né? Perfeito. Pelo menos dois. Dois a mais, além da sua língua, né? Começa com um e vai para o segundo. Perfeito, Magali. Eu acho que é bem bacana essas reflexões que você trouxe. E uma das percepções que a gente tem também, né, Magali, é quanto mais você interage com outras culturas, mais de alguma maneira, do ponto de vista assistencial, que é muita pergunta lá do Susumo, é justamente a gente perceber que a gente se preocupa mais com o outro também. Né? Porque quando você interage, você vê o que tem de bom, você vê o que tem que melhorar, você vê as incoerências, você vê tudo, né? E de alguma maneira isso dá essa porta da assistencialidade. Você fala assim, poxa, eu quero que eu pense positivo, eu quero escrever alguma coisa, eu quero fazer um comentário, às vezes numa revista. Ou seja, você quer participar, você quer interagir, não é? Eu vejo que isso é bem importante, André, principalmente essa questão de você falar da gente sair da gente, né? Então, eu não sair da gente e ir para o mundo. Então, esse passo, ele se dá também quando você se esforça para aprender outro idioma. Então, Magali, agradecemos a sua participação, a gente falou bastante aí, gostamos do assunto e volte, né, novamente com outro tema para, de repente, fazer desdobramentos dessa ideia do Estado Mundial, do poliglotismo, a importância disso tudo. Tá? Agradecemos aí a sua participação. Eu que agradeço, André, pela oportunidade aí e a rádio. Obrigado. Então agora nós vamos para o bloco Proexis do Mundo. Vamos a essa dica. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Sou Daniela Miari, de Belo Horizonte, e eu vou colocar aqui para vocês um pouco dessa minha trajetória, da minha programação de vida, da minha programação existencial. Eu conheci a Conscienciologia na década de 90. Eu estava morando no interior de Minas, né, casada, e quando assisti a primeira palestra do professor Valdo, o professor Valdo era que saía para fazer palestra pelo Brasil afora. E aquela palestra impactou muito. Eu estava num momento de muita melancolia. Eu não sabia o que era, porque na verdade eu tinha tudo o que a sociedade preconiza como felicidade. Marido, dinheiro, trabalho, filho, saúde. E de repente eu entro numa melancolia, que a gente chama de melim, né? E de repente, quando eu conheço a Conscienciologia, eu falei assim, é com isso que eu quero trabalhar. E aí eu não tive a menor dúvida. Logicamente, acontecem várias reciclagens. Eu mudo para o Rio de Janeiro, em 94, e aí eu fico muito feliz, porque eu tive a oportunidade de conviver ali com o professor Valdo quase uma década no Rio, e junto com queridos amigos evolutivos. E nessa ida para o Rio de Janeiro, além da minha felicidade por
começar a colaborar, que era o nome certo, na época nem existia voluntariado, eu descubro também que eu sou portadora de uma doença crônica, eu recebo um diagnóstico. Agora eu te pergunto, isso não tem relação com a minha programação? Lógico que tem. Então, se essa minha doença vem logo no ano em que eu decido ir para o Rio de Janeiro para colocar o pé definitivamente na Conscienciologia, é porque tem a ver com a minha programação. E aí eu desenvolvo a minha autopesquisa, tanto é que o meu curso livre hoje em dia é Saúde Consciencial Aplicada, superando a dificuldade da doença crônica, porque tem esse viés. E ao estudar, que foi uma das habilidades que eu adquiri pela Conscienciologia, eu descubro então que a maior causa de morte no mundo, no planeta, é a doença crônica. Então qual que é a minha programação? Desdramatizar a doença crônica, que é possível de tratar e de você manter e continuar e dar continuidade da sua programação, independente se você é acometido de uma doença, para você realmente ser um completista da sua programação. Então é desdramatizar não só o saber lidar com a doença crônica, mas também a condição da nossa morte, que é a dessoma. Eu entro no colégio invisível também, que é um outro viés que tem tudo a ver com a doença crônica. Então, a minha programação de vida está diretamente relacionada, primeiro, com a condição da Conscienciologia, sem dúvida nenhuma, com a saúde consciencial aplicada na doença crônica e com a dessomatologia. E aí eu vou descobrir com essa trajetória, porque como a gente é pesquisador, a gente continua muito tempo. Eu descobri uma outra viés também que tem a ver com a ressoma. E aí em breve vocês vão ficar sabendo que a gente está para lançar um livro. Ok, pessoal? Então, descubram vocês também. Qual é a sua programação? Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Gostaram do nosso programa? Você viu que é bem bacana, nós estávamos aqui com a Magali bem pertinho da gente, né? Austrália, a gente percebe o que está acontecendo nessa revolução da comunicação, né? E é muito bacana e importante isso para nós. Agora, vamos ali à pergunta que nós jogamos no início do nosso programa. A gente falou que, do ponto de vista da nossa autoprogramação, como que seria, né, do ponto de vista de uma condição ali daquela personalidade, né, de um livro que é chamado Cristo Espera por Ti, e o papel, né, ali, o personagem é da Roselaine. E a Roselaine, ela tem uma dúvida. Ela fala, poxa, serei capaz de desincumbir-me a contento? Ou seja, eu vou dar conta do recado, eu vou dar conta da minha programação existencial, eu vou conseguir fazer o meu projeto de vida, porque lá fora do corpo, numa situação muito mais confortável, sem essa veste pesada de carne e ossos, sem esse corpo energético, né, denso, a gente tem ali um nível de possibilidade de uma reflexão mais abrangente. E aí ela pensa justamente, poxa, será que eu vou dar conta? Considerando as leis da racionalidade, as leis racionais da programação existencial, qual lei que ela está mais preocupada? É uma da execuibilidade. O que seria essa lei da execuibilidade? É o seguinte, toda programação, todo projeto, ele é possível de se realizar, ele é possível de você cumprir aquilo que foi programado. Não existe uma meta que não foi planejada, que não pode ser cumprida. É basicamente isso. Então, quer dizer, nós planejamos as tarefas com base do tamanho do nosso caminhão, que é o que o pessoal fala no dito popular. Esperamos que vocês tenham gostado do programa. Vamos ficar por aqui. Continua com a programação da RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. E convidamos você que, se gostou, fale para os colegas, assista lá o Facebook, né, da rádio, pegue os programas passados e até sábado que vem, gente. Um abraço, até mais.